Eu sou Cláudia Lourenço, da Coca-Cola Brasil. Eu comecei a estudar, eu tive a sorte de estudar numa escola muito boa no Rio de Janeiro, uma escola particular, Sacré-Cœur de Marie, e acho que o benefício que eu tive na minha educação foi o estímulo ao questionamento, à participação. Eu tive professores, se eu lembrar hoje dos meus melhores professores, foram professores que construíam aulas em que a gente participava o tempo todo, perguntava, completava o raciocínio. Então, eu tive a sorte de poder estudar num ambiente, ou ter um ambiente que estimulava o pensamento, que estimulava a troca. E acho que isso é fundamental. Se eu penso na educação de hoje, na minha experiência em Coca-Cola, eu tive o privilégio de liderar um programa de capacitação de jovens em comunidades carentes. E o que eu vi ali é que o Brasil tem um potencial, eu vi na prática, eu não estudei educação, eu sou de negócios, mas eu pude vivenciar o potencial enorme que esse país tem, enorme, de pessoas brilhantes, que não necessariamente vão desenvolver o seu potencial por falta de oportunidade e falta de educação. Educação não só no que a gente chama de hard skills, na parte técnica, mas também no que a gente chama de soft skills, né? Entender comportamentos, a pessoa poder entender o seu próprio potencial, ter uma autoestima que permita que ela possa voar mais alto, que ela construa redes, repertório e que ela construa laços diferentes, né? Então, eu vejo hoje claramente o quanto o potencial que a gente tem num país como o nosso, a gente poderia desenvolver a mais se a gente tivesse uma educação redonda. E o que você acha que precisa ser feito e que você, dentro do seu escopo, pode ajudar para mudar a educação? Eu acho que primeiro a educação de modo geral, a gente tem que pensar nessa educação mais holística, né? Não só na parte técnica, mas na parte comportamental. Acho que foi esse um grande aprendizado que eu tive. Assim como melhorar drasticamente a educação que a gente tem para populações menos favorecidas, né? Pessoas que moram em comunidades de baixa renda, que muitas vezes não vão à aula por problemas de violência e quando vão, não necessariamente tem ali uma oportunidade real de desenvolvimento. Então, ali que eu vejo. Como você enxerga o futuro do trabalho? As coisas estão mudando, a gente tem a economia de compartilhamento, temos uma geração hoje que não está muito interessada em ficar horas trancadas dentro de uma corporação. A economia globalizada está mudando, tem uma série de desafios sobre o jeito de produzir, o jeito de trabalhar. Dá para você enxergar para onde nós iremos? O que vai ser o mundo do trabalho? Eu acho que é um exercício de futurologia, né? O que eu vejo é que a gente vai ter possivelmente vários modelos, né? Talvez a gente não construa o modelo. Até aqui a gente viveu fases em que a gente tinha modelos predominantes. O que eu acho que a gente vai ter no futuro agora é cada um desenvolvendo o seu potencial da sua forma. E esse é um desafio enorme para as empresas, por exemplo, né? As empresas seguem modelos mais padronizados. E nós, né, que estamos liderando as empresas, a gente vai ter que adequar para encontrar o espaço para cada um dar o seu melhor. Em relação ao horário, a forma de trabalho, a posições, né, a forma de crescer. Não necessariamente a gente vai crescer a cada 3 anos, mudando de posição. São caminhos diferentes que eu acho que, no final das contas, vão ser muito melhores porque vão poder desenvolver o potencial de cada um. Cláudia, você faz parte de uma geração que inventou um jeito de conduzir as pessoas. Porque quando a primeira geração de mulheres chegou ao comando das empresas, elas tinham apenas um modelo masculino de gestão. O que você pessoalmente acha que trouxe para o jeito de administrar pessoas e negócios? O que é o jeito de mulher administrar? Eu acho que é o jeito de você ser quem você é, não seguindo modelo nenhum. Eu acho que eu passei um pouquinho da fase de achar que quando eu entrei numa posição de liderança, eu tinha que copiar aquilo que era o modelo predominante, que eram homens. O que eu aprendi muito rapidamente é que eu não estava ali para ser igual a um outro homem. Eu estava ali para ser o melhor possível da Cláudia, que foi contratada para estar ali. Então, acho que o que eu pude trazer é empatia e acho que o exemplo de dar o melhor de mim. Ser a melhor Cláudia, que não é igual a ser melhor qualquer outro profissional. Se cada um fizer isso, tá bom. A gente está dando um bom exemplo para a diversidade de modo geral. Não só a diversidade de gênero, que eu acho que é uma questão primordial, mas eu acho que mulheres e empresas têm a obrigação, o dever de abrir a agenda para a diversidade como um todo. Né? Nós somos, no final das contas, as que mais estão nas empresas. Se a gente fala de diversidade de raça, de orientação sexual, enfim, tem muitas outras questões que a mulher, em chegando na posição de liderança, ela tem que trazer. E eu acho que esse é o meu papel. É poder pensar não só na minha posição como mulher, nas mulheres como um todo, mas na diversidade como um todo e construir a tal da empatia, né?
de olhar com carinho pela transformação que a gente está passando. Não de forma imbativa, né, combativa, mas de poder trazer todo mundo para o jogo. Acho que isso é que eu posso trazer de melhor. O que pessoalmente você tem feito para que as mulheres, as que trabalham com você, não desistam de crescer, não desistam de disputar melhores posições, não desistam de harmonizar a vida pessoal com a vida do trabalho? O que de prático, assim, isso é Cláudia fazendo? Acho que tem duas dimensões. Tem uma dimensão do exemplo. Eu cuidando da minha vida pessoal, como eu cuido da minha vida profissional, acho que já é um principal exemplo. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho pais mais velhos. Quando você tem pais mais velhos, você tem que cuidar deles quase que como, né, quando você tem filhos, né? Essa é a responsabilidade, é um papel que eu tenho como filha. E eu faço questão de dividir isso com os meus funcionários e funcionárias. Eu sim dedico para o que eu estiver fazendo para cuidar dos meus pais quando preciso. Eu paro para cuidar da minha vida pessoal quando preciso. Então, acho que tem uma dimensão aqui do exemplo, de aproximação do poder. Poder não é ruim, poder não é sacrifício. Poder é poder realizar, é poder fazer a diferença. Então, acho que eu poder contar essa história para a equipe que trabalha comigo, acho que é uma primeira responsabilidade que eu tenho. A segunda, acho que é mentoria. Acho que a gente tem a obrigação de ir dividindo os exemplos e desconstruindo os mitos que existem em relação à liderança, né? Por exemplo, mito em relação à liderança. Sacrifício à vida pessoal. Não quero crescer, eu escuto isso muito objetivamente de algumas, né? De alguns até. Eu não quero crescer porque eu vou ter que abrir mão da minha vida pessoal. E eu falo, não, isso não é verdade. Eu trabalho tanto quanto você, mas eu tenho mais flexibilidade que você. Eu também me divirto, eu também saio, eu tenho vida, eu faço festa, eu brinco, eu viajo. Tudo isso todos nós fazemos, mas existe um mito ali de que quando você chega naquela posição lá do alto, né, é que você se afasta e só trabalha. Muito bem, eu queria só saber mais uma coisa. Você já passou por outras empresas, conhece muito bem o mundo dos negócios. E o que você diria para as mulheres que querem fazer uma transição da carreira dentro das corporações para começar a empreender? O que ela precisaria observar? O que você diria a ela que normalmente o mercado não diz? Acho que é uma combinação de duas coisas. Primeiro, você entender naquilo que você é boa. Para a mulher, eu falo a mesma coisa acho que para o homem. Entender qual o seu talento, qual é a sua paixão. Fundamental, a gente não vai ser muito bom numa coisa que a gente não tenha encantamento, né? Então tem que entender claramente autoconhecimento, quais são as suas vocações, o que você tem de diferencial. E dois, combinar isso com o que o mercado tem de necessidade. Se você não encontrar esse casamento, não vai dar certo. Então, tanto faz se você está começando agora como empreendedor ou se você está fazendo essa transição. O importante é você ter essa clareza, estudar muito a você mesmo, estudar muito o mercado, para ver a que você está atendendo, a que demanda do mercado, da sociedade, se for uma ONG ou uma empresa, a que demanda, a que você está a serviço. Se isso combina com as tuas paixões, a chance de sucesso é alta. Você acha que todas as pessoas têm talento para empreender ou há algumas que não poderão fazer uma atividade pessoal dentro de um negócio? Eu acho que não é todo mundo que tem talento para tudo, né? Eu acho que você pode ter paixões, mas não necessariamente você tem as competências técnicas para tocar um negócio. Tocar um negócio é difícil, né? Tem um lado romântico, legal, a beça, mas tem também uma dedicação. Você não tem uma equipe para tratar de você de coisas como tecnologia, finanças, administração, marketing, RH. Eu, quando trabalho numa empresa, eu tenho vários profissionais especializados em determinados temas. A pessoa, quando empreende, ela acaba tendo que saber um pouco de tudo. Então, se você não tem essa competência para ser generalista ou buscar ajuda, vai ficar muito mais difícil. Então, acho que sim, é um componente fundamental você entender quais são as suas competências. Se, de fato, esse é um caminho que você pode percorrer com sucesso. A terceirização tem amedrontado muitos profissionais. Como é que você está lidando com isso na sua equipe? Eu acho que pode dar um medo inicial, mas no final das contas eu acredito que isso vai trazer mais oportunidade. Porque é isso, né? Acho que esse futuro mundo do trabalho, não necessariamente as relações vão ser fixas. Não necessariamente eu preciso daquela competência todo o tempo, por muito tempo na empresa. Então, no final, eu acho que vai dar liberdade para todos nós profissionais, né? Passada a fase de transição, que é muito delicada, eu acho que isso vai trazer para a gente a liberdade de poder estar em empresas, estar servindo a determinadas oportunidades e problemas, mas poder mudar de acordo com, obviamente, as demandas do mercado e as minhas vontades, né? Também uma mulher que tem filhos, por exemplo, se ela puder ir combinando os seus tempos com as necessidades dos outros de forma flexível, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Ok. Fechamos. Fechamos? Obrigada. Vamos lá. Opa. Falei muito? Obrigada. Pode ficar 5 segundos.
pouquinho sentada, por favor, só pra gente tirar uma foto sua.